E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e hoje a gente está com temas polêmicos, porque se não falar de polêmica, o pessoal não vê o podcast, então a gente tem que falar mal das coisas. Brincadeira, gente, é só porque são temas divertidos mesmo de falar. Iremos falar agora por que Pathfinder é melhor do que D&D. Realmente é melhor do que D&D? Ou Sim. Isso é uma falácia que o... Ou isso é uma falácia que já pode ir embora do vídeo. Quem quiser ficar aqui pra entender por quê, pode ficar. Deixa o like, se inscreve e até semana que vem. Foi o vídeo, now the road on you should have been. A gente vai falar aqui com meus amigos Vini e Jean se Pathfinder realmente é melhor que D&D, se realmente o jogador de Pathfinder, ele não vou falar se diverte mais, mas ele tem mais opções. O que falta para D&D talvez alcançar Pathfinder, tudo. E a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Vou começar aqui comigo, o que eu acho, e aí eu vou pedir pro Jean contextualizar, porque o Vini no outro episódio falou pra caralho, então a gente vai... Eu gastei toda a minha saliva no outro. Eu na pauta falei assim, eu vou botar uma coisa pra esse arrombado falar pra Então, gente, para caso vocês não saibam, só contextualizando, Pathfinder hoje, o último que foi lançado foi o Pathfinder. Olha, eu gostei do merchandising. Do merchan. Não tá vendo, tá lá na sala. O meu tá lá na sala. Por enquanto. Peraí que eu fiquei sem foco. Pathfinder, para quem não sabe, ele é lançado por causa de D&D, né? Teve todos os problemas lá na 3.5, se eu não me engano. Com a licença da Wizard, e eles, para garantir o deles, foi, vamos lançar um sistema próprio. E aí, teve de novo em 2023, ou 24, acho que foi 23, que a Wizard querendo lucrar mais, porque ela é incompetente e não faz o trabalho direito, ela quer ganhar em cima dos outros com licença. E aí eles tiveram que trocar. Então o pessoal não faz mais parte da OGL, faz parte da ORC, que é uma licença única lá de... Eu acho que é a única de Pathfinder, posso estar falando besteira. E aí, por causa disso, eles lançaram até o Pathfinder 2 Remaster, que é o mais atualizado que a gente tem hoje em dia, que é basicamente o Pathfinder 2 com mudanças nas nomenclaturas de muita coisa, tá? Então, em vez de... Não estou falando que é assim, mas em vez de ataque de oportunidade, para não pegar na licença, eles colocam ataque reativo, que é a mesma coisa, só um jeito diferente de chamar, e já aproveitaram e deram uma balanceada em algumas coisas, mudaram algumas outras. E aí a gente cai aqui. Pathfinder realmente é melhor que D&D? Eu acho que sim, mas eu vou deixar pro Jean começar falando o porquê. Não. E antes de você começar, na real, ali atrás... Tem 2 livros de Pathfinder e o Kingmaker, que vou mostrar para vocês, e tá para chegar mais 2. É só isso mesmo. Vamos lá. Eu acho que não é que Pathfinder Você tá errado, parei. Tá bom. Eu não acho que Pathfinder é melhor do que D&D. Tenho mais experiência que o D&D, joguei mais D&D e tal. Eu ainda tô para adquirir toda essa expertise do Pathfinder e tudo mais. Mas D&D é ruim. Então, não é tão difícil. A barra não é tão alta. O que acontece com o Pathfinder que eu acho que o D&D peca, tá? Variedade do que você pode fazer na sua classe. Eu acho que esse é o principal, assim, que faz o D&D ser pior, tá? Mas o que eu realmente quero dizer com D&D? Acho que o D&D enjoa. E eu acho que o Pathfinder sabe não enjoar. O D&D também tem um detalhe que conforme vai passando os níveis, o balanceamento cai por terra. O do Pathfinder, esse eu não posso botar a mão no fogo ainda, tá? Mas eu ouvi dizer que é muito melhor. Parte disso é porque, até a gente comentou um pouquinho no último vídeo, o Pathfinder, assim como o Tormenta 20, ele tem mas números muito grandes. Os números crescem pra caramba, o que faz com que fique esquisito, ou até algumas pessoas torçam um pouquinho o nariz. Eu não sei muito o que pensar sobre isso ainda, pra ser bem honesto, sim, mas ter 35 de AC é alto pra caramba, você nunca vai poder bater. E isso traz um monte de implicações para o balanceamento do jogo. A principal implicação, na meu ver, é que você não consegue brigar com alguém no nível mais alto que você. Não tem como, você não vai bater. Em compensação, se você tiver nível alto, não só não vai ter desafio com nível mais baixo, o que acho que faz sentido,
Mas se o mestre não tomar cuidado, os números não vão querer dizer nada. Você vai continuar sentindo o mesmo atrito, a mesma dificuldade em todos os encontros que você tiver e não vai muito para frente. Verdade. O D&D não sabe fazer isso. Então eu não sei se eu gosto mais do Pathfinder, que é todo redondinho, ilustradinho para você, ou o D&D, que é uma algazarra de guerrilha ali, que quem tirar a maior iniciativa normalmente ganha o combate e acabou, sabe? Eu tenho uma opinião, e não só uma opinião, falando um pouquinho sobre os números também, que você comentou. Uma coisa que Pathfinder faz melhor que D&D nessa questão de números é o seguinte: sim, os números são maiores, eles são mais inflados. Só que os efeitos não se acumulam igual o D&D. Dá para entender? Ah, sim. Então, por exemplo, você... eu vou dar um ataque, que beleza, eu só tenho mais 11 para acertar. Mas é 1d8 da arma, aí tem o mais 5 da destreza, aí vai ter mais 3d8 do Divine Smite, mais 2d6 do Hunter's Mark. Aí joga o D20 que soma, entendeu? É muita coisa para somar. O Pathfinder, sim, os números são altos, mas você soma muito menos coisas. Então ele se torna um pouco mais simples nesse quesito. E outra coisa que eu também ia falar, que eu acho que ele é melhor, e aí eu acho que é óbvio nessa parte de construção de personagem, que é como o esqueleto do jogo funciona. Em D&D você tem a progressão de classe, como todo D20 a gente tem, só que eu acho que a tabela dele é muito travada. Você todo nível vai pegar aquilo, e a única jeito de você não pegar aquilo é você pegando um talento ou multiclasse, que aí faz com que todas as classes sejam iguais, e já é uma coisa diferente no Pathfinder, que o Tormenta bebe da fonte, que faz muito bem, inclusive, que é a progressão através de talentos e poderes que você vai pegando e construindo você mesmo o próprio personagem. Que aí é uma coisa que eu e Jean, não só sobre RPG, mas a gente conversa muitas vezes sobre isso, que é sobre você respeitar o seu público, mas no seguinte quesito: não subestima a inteligência do desgraçado que tá jogando. Você não precisa deixar tudo fácil pro Caio entender. Mas é no seguinte sentido: entendam que ele vai... O jogador que ele vai jogar Pathfinder, ele procura uma parada mais estratégica, ele procura uma parada de otimizar, então você entende que é o cara que vai querer ler. Então não tem por que você também facilitar demais para esse cara, porque é isso que ele busca. Eu acho que a quinta edição, ela trouxe um... É porque assim, o que aconteceu com a quinta edição? Teve o D&D 3.5, o primeiro sistema que eu joguei foi o 3.5, eu ainda não era... Acho que tinha 11 ou 12 anos quando eu joguei pela primeira vez, entendi porra nenhuma do que estava acontecendo, joguei tudo errado, mas joguei. E aí veio, na época, na verdade, acho que tinha acabado de lançar a quarta edição, que eu nunca joguei, pra ser honesto, nunca parei pra jogar a quarta edição, e não foi muito bem vista e tal, e aí veio a quinta edição. A quinta edição, ela meio que veio com essa ideia de, vamos trazer as regras, o sisteminha ali do 3.5, mas vamos simplificar, porque na cabeça do pessoal da Wizards, acho que eles imaginaram, o jogo é muito complexo, as pessoas querem algo um pouco mais pé no chão ali, para pensar, números grandes assustam, né? 35 de AC vai assustar alguém, então vamos botar mais 6 ali, sendo o top do que a proficiência do personagem vai fazer e tudo mais. Enfim, fizeram E funcionou de certa forma, né? Simples. Eu acho que funcionou, tá? Funcionou. Eu acho que se eu fosse mestrar para uma pessoa que nunca jogou RPG, ela falasse para mim, vamos jogar um RPG, eu quero saber como que é esse hobby, me ensine. E aí eu vou chamar uns amigos deles que tem, aquele amigo que tá indo para ver como é, não tem interesse de verdade no jogo, sabe? Não sei como que vai ser. Eu acho que eu não iria pro Pathfinder, não sei se por experiência minha, mas eu acho que eu ainda iria pro D&D. Em compensação, se fosse um amigo que tá interessado, nunca jogou RPG, eu sei que é um cara que gosta mais de ler, um cara que gosta mais de, fazer conta, um cara, né, eu vivo com muito engenheiro, muito programador, muita gente assim mais nerdola mesmo, assim, se for uma pessoa assim, acho que eu vou pro Pathfinder direto, eu acho que eles vão gostar. Então, são dois jogos muito diferentes. Eu acho que a simplificação que a quinta edição trouxe é legal, mas eles erraram muito a mão em muita coisa. Por exemplo, talento, cara. Puta que pariu, velho. O sistema de talento do D&D quinta edição é opcional. É a única coisa que você pode variar ali na build do personagem, sem ser escolha de classe e subclasse. É o talento, e o talento é opcional. E tem mestre que bane. E tem mestre Eu já vi muito fórum, cara, na minha mesa não tem talento. Eu falo, então você é burro, desculpa, você é muito chato.
Não quero jogar com você. Eu não vou jogar esse livro sem talento. Os talentos são desbalanceados pra caralho, sabe? Você tem talento que... vamos lá. Lucky, Sentinela, Alert, Great Weapon Master. Pô, são talentos que todo mundo já ouviu falar porque todo mundo usa. Aí você tem um monte de talento que tem uma ideia legal e, cara... Eu tenho impressão, eu posso estar completamente enganado, eu tenho impressão que eu li no Reddit, que eu vi falar sobre isso uns anos atrás, mas eu não quero espalhar fake news, que eu realmente não sei a fonte, eu sei que tá na minha cabeça, então não devo ter inventado, devo ter lido. Então, Vozes, não sei. Chululu. Eu quero deixar bem claro aqui que se você levar isso como fato só porque você viu alguém na internet falando, tu que tá errado, mas eu sou o cara falando. Mas eu lembro de ter lido em algum lugar que a primeira playtest da quinta edição não tinha talentos. Tipo, não tava no livro, não tava lá. E a Wizards adicionou os talentos porque o pessoal do playtest reclamou que não tinha. Então, a falta de balanceamento nos talentos faz um puta de um sentido se ele tiver vindo de última hora. E se veio de última hora, o pessoal não teve tempo para testar, não teve playtest, não teve beta-teste, eles só jogaram lá como tá. Imaginaram que o Lucky e o Heavy Weapon Master são dois talentos maravilhosamente balanceados ali, que você... nenhum dos dois é melhor que o outro, e jogaram, entendeu? Eu quero... Terminou? Desculpa. Falar só que o sistema de Pathfinder faz talentos bem. É isso, basicamente. Não, eu ia até perguntar pro Vini, porque o Vini, ele é o cara que nas nossas mesas de D&D, ele só jogou, assim, ou ele jogou com classe bosta, que é Ranger, que aí teve que bufar pra caralho pra jogar, ou ele jogou com as classes, não que as classes já não façam isso, mas ele jogou com as duas classes que fazem a mesma coisa no nível 20, que foi Warlock e Bárbaro. Não, ele jogou com um beta do Artificer também, não foi? Uma coisa assim? Era de engenheiro, na verdade, né? Era uma homebrew de engenheiro, né? Que ficou que era quebrado, mas nesse ponto era bem fortinho. Foda-se, mas era assim. Não, e assim, uma parada que eu vejo muito é que, tipo, querendo ou não, o D&D, ele tem uma coisa que Tormenta também tem, que é os personagens, chega um momento que eles ficam muito fortes. E assim, mas é forte de quebrar a cabeça do mestre para poder balancear as coisas do que ele vai colocar contra a galera, tá ligado? E isso é uma parada que eu vejo que é uma vantagem, pelo menos parece, né? Como o Jean falou, também não joguei o Pathfinder. Todo mundo aqui bostejando, parece, gente. Parece que o Pathfinder ele tem uma progressão mais linear, né? Não tipo, Tormenta, você tá indo do nada, pá! O D&D é a mesma coisa, do nada você estoura, ultrapassa uma camada que você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu vou pedir pra Laura, pro Ian, pra parece o Pathfinder, ele faz isso, sabe? Fazer o selo de desinformação do Rotina de Mestre. Então, antes de falar essas bostas, vê o selo no meio assim, porque é um baita profissionalismo aqui, que me assusta. Tem que ser um selo assim, não sei do que eu tô falando. Pá! E o barulho do Beto Carreiro. Cara, o Pathfinder é assim, ele faz uma parada que eu faço mestrando e que o G já conversou sobre mestragem, e já conversa muito, que é tipo, o mestre de RPG, ele não precisa, por exemplo, criar uma história. Quando assim eu falo criar história, é pro background do personagem, que normalmente o personagem ele vai interagir com a história dos outros, com a dele, com a do mundo, mas ele vem com um segredo no background, alguma coisa que o mestre normalmente cria ali, que não depende dele, né, ali. E aí a gente fala, pô, você não precisa criar nada grandioso, você só precisa saber a quantidade de informação que você dá pro jogador conforme ele vai jogando a campanha, né? Então, tipo, às vezes o que você criou tem 3 linhas, mas você dá 3 palavras a cada 3 sessões, já parece uma coisa muito absurda, entendeu? E em Pathfinder eu sinto um pouco disso no quesito de talentos, porque às vezes os talentos de Pathfinder, por eles serem muitos talentos, eles não adicionam também uma coisa que você fala, minha nossa, quebrei o jogo porque eu peguei esse talento. Não, normalmente, a grande maioria dos talentos de Pathfinder, eles vão te dar mais opções para você fazer, e não deixar você muito mais forte no que você já faz, entende? E isso é bom, porque versatilidade é algo que eu sinto que falta em D&D pra caramba, assim, sabe? Principalmente se você joga com classe marcial.
Você faz o quê? Eu entro em fúria e eu bato. Eu dou Agora Divine eu Smite. bato, depois Eu, bato. eu entro em fúria e bato, e fico esperando. Se ele me mexer, eu bato de novo. É É, isso, tá ligado? eu acho É o que que o eu falei dele ser Pathfinder. linear. O Pathfinder ele é muito mais linear, cara. É isso. A O Path- customização do Pathfinder ajuda a gente a ter uma profundidade melhor para o personagem, tá ligado? Pra entender como que eu posso evoluir, como que eu posso melhorar. Mas Eu aí, falei, você chega num ponto que estoura no D&D ou no próprio Tormenta que você fala, mano, não, e do que até sério isso? acontece em Pathfinder, mas tipo, eu sinto que ele é bem menos, porque o sistema, Então, é mais difícil, é mais difícil. entende? Dá para você ser muito mais linear. Se você for no D&D, se querer ser linear, você fica para trás de todo mundo. E não Porque só, todo mundo vai pegar alguma coisa que vai quebrar. E se você não pegar, você fica para trás, cara. o Jean falou no outro vídeo que a gente falou de Tormenta, e que eu concordo muito com ele do vídeo lá do Pathfinder, de como o Pathfinder cria uma história melhor, né, e tudo Uhum. mais. E é isso que eu gosto muito de Pathfinder, que eu falo que ele faz, eu falo com certeza, ele faz muito melhor que D&D, você consegue fazer a droga do personagem que você quiser, entendeu? Uhum. D&D você vai fazer o quê? Você vai pegar, eu quero fazer o Goku, você vai pegar o monge, uma subclasse, e aí você vai colocar o reskin para parecer o Goku, mas não tem nada a ver no final do dia, entendeu? E Pathfinder eu sinto que não, ele te dá ferramentas para você chegar lá. Isso é muito foda, Uhum. sabe? Não, acho que não só a variedade de classe, eu acho que tem uma distinção muito maior entre as classes, sabe? Tipo, Sim, não sei o cara. Goku, mas eu acho que a gente falou do vídeo sobre classes que a gente queria ver no D&D, em outros jogos. No Pathfinder você tem uma classe que é o Avatar, assim, é É, 100% dobrador de elementos, sabe? Só dentro dessa classe você tem, se eu não me engano, 6 elementos. Os 4 tradicionais do Avatar, metal e... Pô, não lembro o último. Mas Uhum. são... Pô, realmente não vou lembrar o último, mas são tipo 6 elementos assim que você tem. E aí, dentro dessa uma classe, tá? Ela não tem subclasse. Olha que interessante. Você tem uma tabela com um monte de diferentes magias ou ataques que você pode fazer para cada um. Dentro deles, você tem a capacidade de você aprender um elemento quando você pega essa classe, e ser muito bom nele, ou 2 elementos e ter uma skill em cada um. Você pode pegar 2 skills de um só, ou uma skill de 2 diferentes elementos. E conforme você vai upando nessa classe, você sempre tem a escolha de aprender um novo elemento e começar a ter legal. mais versatilidade, ou continuar se especializando no um ou nos poucos elementos que você conhece. Então você sempre vai ter o cara nível alto dessa classe, ele pode ser o cara que sabe todos os elementos, pode ser o cara que é muito bom em água, por exemplo. Eu sou bom pra caralho em mexer com água, sabe tudo de mexer com água. Pode ser um cara que é muito bom com água, pegou um negocinho de pedra ali pra se defender. Cara, é uma classe sozinha, assim, tem uma customizabilidade, sei lá, falar isso. Tipo, Customização. customização, isso. Que o D&D não consegue com uma caralhada de subclasse. Entendeu? E essa classe não tem subclasse, é uma classe que veio com uma expansão mais nova, menor, com menos suplementos para ela, e já tem uma puta customização, sabe? Que é o que a gente falou, não é que é o erro de D&D. Ele tenta consertar a classe bosta com uma subclasse, não vai funcionar. Principalmente se a Não classe já é funciona. uma merda de jogar, entendeu? É muito ruim. E falando um pouco de Pathfinder, eu vou falar da regra maravilhosa que tem Pathfinder que não tem D&D, que é a regrinha das 3 ações, que é assim, Muito boa. uma Muito maravilha. boa. Muito boa. Para quem caiu de paraquedas ou não sabe, só explicando, pessoal. D&D, você tem sua ação. Algumas coisas que você faz, você pode utilizar uma ação bônus, mas não é padrão do seu personagem ter ação bônus. É só se tiver descrito que você utiliza uma ação bônus. Você tem uma reação por turno, sua ação de movimento e ação livre, né, que é falar e tudo mais. Pathfinder você tem 3 ações e uma reação, além das ações livres. Então, com tudo que você vai fazer no jogo, ele te fala lá, você gasta X ação para fazer isso daqui. Então você pode, você quer se mover 3 vezes, você pode usar 3 vezes a sua ação de movimento. Vou mover, mover e mover. Você pode andar, atacar e mover. Você pode atacar, atacar e atacar. Claro, cada uma delas tem sua especificidade. Por exemplo, você não pode atacar tantas vezes sem penalidades e tudo mais, mas aí é outra história. Mas ele te dá uma gestão de recurso muito boa, gente.
Você que joga D&D, o Jean vai sofrer com o que eu vou falar aqui agora, ó. Vou até falar, ó. Quantas vezes você pegou aquele personagem que para ele fazer alguma coisa ele precisa de 3 ação bônus? É uma por turno. Só que o turno em D&D não vai durar 3 turnos, assim, vai no máximo 4, 5 estourando, assim, numa luta muito longa. Ou seja, você passou, se uma luta durou 5 turnos, você demora 3 para se completar, você passou basicamente mais da metade do combate tentando chegar no ápice do personagem para ir fazer o que você precisa. É muito ruim, velho. Blood Hunter é uma bosta a classe, mas eu amo. Sofre disso também. Mais bonito que Blood Hunter não tem. A classe mais legal do jogo. Uma merda, mas é Uma muito merda, legal. mas é legal, exatamente. O conceito é bom. Não, eu acho que a gente estava falando um pouquinho sobre Trabalho de balanceamento. faculdade, né? Na teoria ela tá lindo, quando você vai... Maravilha. Conforme você vai pegando níveis mais altos no D&D, jogando com pessoas que jogam há mais tempo, às vezes enfiando os homebrew esquisito, ou os próprios suplementos da Wizard que ela não sabe balancear o próprio jogo, especialmente depois do nível 10, 11 ali. Não sabe Então, mesmo. você começa a ter personagens, isso é uma coisa que acontece comigo, que o turno dos meus personagens que eu tô jogando agora, e também dos personagens da campanha que eu tô mestrando, que já tá nível 17, são tão complicados, sabe? Um turno vira uma epopeia gigantesca de coisa. Por quê? Porque no D&D, por mais que você tenha uma ação bônus, uma ação e um movimento, como essa regra é meio restritiva, porque é apenas uma ação bônus, apenas uma ação e apenas um movimento, você começa a ter coisas esquisitas como o Action Surge, que deixa você ter uma ação a mais. Só que o Action Surge deixa você ter uma ação a mais e você ainda tem sua bonus action. Então, se você casta um spell com uma sua ação, tem uma regra no jogo que fala assim, ó, você castou um spell com a sua ação, sua bonus action você não pode castar spell. Eu tô usando esse dedo mesmo porque eu tô com raiva. E aí você não pode gastar 2 spells por turno. Mas se você de alguma forma tiver action surge, você pode. Esquisito, sabe? Uma regra super confusa. Todo mundo se confunde com essa porcaria dessa regra. E aí vai começando, mas eu dou 2 ataques por turno. Por exemplo, eu tenho um personagem que ele dá 2 ataques, porque ele tem extra ataque. Então uma ação dele não é um ataque, são 2. É muito comum no D&D. Tá bom, só que agora eu dou 2 ataques e eu sou Bladesinger Wizard, né? Não sou Wizard lá, mas é o Bladesinger. E aí o Bladesinger pode trocar uma por um cantrip. Eu troco uma por um cantrip e dou mais um ataque. Beleza, mas eu faço dual wield, meu bonus action, mais um ataque. Só que eu tô com haste. Haste deixa eu fazer um ataque. Só que como eu tô fazendo um ataque, o haste fala que eu não posso usar esse ataque. Mas o haste também fala que eu dou uma ação de ataque. E o Bladesinger fala que eu posso trocar um ataque por um cantrip. Eu dou um cantrip. Cara, eu adoro fazer isso, o Caio sabe. Mas eu mesmo que gosto... Eu sinto que não tá ornando, sabe? Parece que no D&D, conforme você vai ficando em níveis mais altos, e não só os meus personagens, tá? Os personagens que eu tô mestrando também estão assim ultimamente. Conforme você chega em níveis mais altos, parece que as regras começam a definhar. E o sistema de 3 ações do Pathfinder tá lá para isso, para não definhar. Porque você não precisa falar que o haste adiciona uma ação, mas essa ação só pode ser usada para umas coisas, porque senão o mago vai usar isso e vai quebrar. Então tem que ser somente um ataque, mas não pode ser um ataque que o fighter dá 4 ataques, então pode ser só um ataque. Parece que as próprias regras brigam entre si para fazerem com que o balanceamento meio que ocorra. E toda otimização do D&D, toda a parte do D&D de dar muito dano, que a gente fica vendo builds e coisas muito diferentes e mirabolantes, que é divertido, porque senão o D&D é água com açúcar, assim, é um prato de frango de frango frito com arroz puro, assim, sem tempero. Eu vou falar uma nada. frase para você. É igual uma frase que eu soltei uma vez uma peça minha. D&D para mim é como... Não falei que D&D, né? Mas enfim. D&D para mim é igual um suco de gelo e limão. Só que sem água, sem o gelo e sem o limão. Tem no suco. É um copo. É um copo vazio. Mas, enfim. O meu ponto é, você começa a ter essas builds que vão nos específicos da regra, nas exceçõezinhas, para conseguir dar um pouco mais de dano, fazer algo diferente, sendo que as regras em si não deveriam deixar isso acontecer e acaba virando essa briga Boa. de, mas é divertido, mas meio que parece um exploit das regras e não uma... Cara, definha. Chega um ponto do jogo
em que ou você é chato e mantém tudo, ou você muda, cara, não funciona mesmo. 3 ações do Pathfinder. Haste, agora você tem 4 ações. Acabou. Porra, o que eu posso fazer com essa ação? Cara, são 4 ações. Se O que vira. você faria com 3? Faria isso. Com 4 você faz uma vez. É isso, entendeu? Olha como é simples. D&D, quero summonar tem um pet, né? Sou um ranger, tem um pet ali, tem um ursinho que bate comigo. O urso tem o turno dele, com a iniciativa dele, ninguém segue desse jeito o jogo, né? Mas no livro turno dele, iniciativa dele, ação dele, você tem que usar a sua bonus action para falar com ele, Pathfinder. Usa uma ação sua para comandar, o seu pet ganha 2 ações. Porra, olha como é fácil, sabe? Olha como fica simples. Essa magia é muito forte, você precisa de concentração. 3 ações para caçar a magia. Então não posso se mover? Não, você não pode se mover. Olha como eu balanceei uma magia que... Pô, se você usar essa magia, o seu personagem tem que ficar lá castando, conjurando. Pode ser que esteja numa situação ruim, um posicionamento mais... Seria a palavra? Um posicionamento merda, sabe? Você não pode sair porque você tem que gastar suas 3 ações inteiras para Cara, caçar. sim. É simples e funciona, entendeu? Acho que a melhor coisa que o Pathfinder 3 trouxe foi isso. O 3, caralho? O 2, Falei o 3? 2. Falou Isso! Desculpa, gente, é o trabalho na paz. Ai, eu não podia Ele falar sabe disso. de algo, Entendeu? ele sabe de Ele algo. sabe de algo, Ele podia sabe de falar. algo. É que eu trouxe sistema de 3 ações. Gente, números são difíceis. 2 e 3. Você ia falar algo, Vini? Senão eu vou continuar aqui. Não, eu ia falar que o que fica aparecendo com o Pathfinder é que, assim, ele pegou o que o D&D 3.5 tinha de ruim, Uhum. e o 4 melhorou, e o D&D não conseguiu fazer isso no 5, Uhum. tá ligado? Eles não conseguiram, eles simplesmente, foda-se, a gente vai jogando qualquer coisa que a gente quiser aqui, e a galera que se vire pra consertar, porque é sempre essa impressão que dá. Que a galera que faz D&D tá sempre jogando o que eles querem, que eles acham que a gente gosta, mas eles falam assim, deixa que eles consertam. Eles adoram homebrew, adoram fazer isso, deixa que eles consertam o nosso jogo pra gente, tá ligado? E mesmo a galera consertando, eles não pegam o exemplo do que a galera consertou e colocam no jogo. Eles só foda-se, tá ligado? Eu tenho um exemplo muito bom, inclusive, eu vou falar de magia, mas antes de falar de magia, vocês falaram de concerto assim, comparando um pouco os sistemas. O Vini, na mesa que eu mestre, ele joga com um bárbaro viking que fica gigante. Só como que funciona? Ele, no nível 3, ele fica gigante, e aí, qual que é a parada? Se ele não tiver uma arma de gigante, ele continua dando dano normal do D&D. Pathfinder tem um caminho de bárbaro que você pega no nível 1, que é o caminho do gigante, e aí desde o nível 1 você já consegue carregar uma espada maior que você, e você pode começar o jogo com uma espada maior que você. E não apenas isso, ele fala lá, quando você fica numa posição X, você dá mais dano com essa arma, ou seja, você já sente o impacto da parada desde o primeiro nível, e aí você, como para equilibrar, ele te dá um debuff se você bater desse jeito. Mas o cara tá jogando de bárbaro, ele quer ir pra frente, bater e se divertir, ele não vai ligar pra esse debuff, mas já dá uma equilibrada na parada, entendeu? Já não fica aquele bagulho absurdo. E aí eu ia falar de magia, porque magia e D&D pra mim é um problema. Eu gosto dos efeitos mágicos em si, mas eu acho que é uma bosta como eles funcionam, que é aquilo, né? Tipo, a magia, ela fica obsoleta em 2, 3 níveis, sem mencionar que eles pegam a magia que já existe e melhora ela no nível 5 só para você usar em um slot mais alto, porque o scaling foi uma merda. Pathfinder tem um scaling, sim, só que ele não é todo nível, eu acho que ele é a cada 2 níveis, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá, pessoal? Mas uma coisa que eu gosto muito é como ele equilibra as classes conjuradoras na forma que elas conjuram magias. Como assim, cara? D&D a gente tem o mago, que sabe todas as magias do jogo se ele quiser. A gente tem o warlock, que casta magia de um jeito diferente, mas é uma lista pequena de magias. E o coitado feiticeiro, que sabe 3 magias. Tem o ponto de metamagia, mas de todas as metamagias ele tem 2 que prestam, o resto é uma bosta, tá ligado? Não, ele tem 2 que são as que prestam, o resto ele nunca pega. O resto Exato. não pega. Ninguém Porque nunca pega. é só um erro, não tem por que pegar as outras, tá ligado? Exato.
Você se nerfa pra tentar se divertir Mano, um pouco. é muito ruim, velho. E aí, você quer se divertir, você vai ser fraco. Tomar... E aí tem os devotos. Falar mais uma vez só pra interromper o Kai de novo. Não, tudo bem, eu entendo, cara. Eu entendo. E aí tem os devotos, tipo druida, clérigo, que você. Ah, minha divindade ensina essa magia, eu sei, foda-se, né? Que é um pouco disso. Pathfinder, eu não sei se vocês sabiam, mas ele faz uma coisa muito legal de magia que é assim. Tem as magias. Eu posso estar errando a nomenclatura e exatamente, mas a ideia é essa que eu vou falar agora. Tem, por exemplo, magia que eles falam que são as preparadas. Então, o mago, ele é um cara que ele prepara as magias dele. Então, ele, antes do combate, vai escolher as magias que ele tem lá e vai usar. Em D&D, como funciona? Eu preparei mísseis mágicos e eu tenho dois slots de magia de nível 1. Eu posso usar qualquer magia de nível 1, mas eu posso usar 2 vezes mísseis mágicos. Pathfinder não. Se você preparou um míssel mágico, você só pode usar um míssel mágico até você dormir. Então, se você quiser usar mais de uma vez, você prepara a magia 2 vezes. E isso, na teoria, deixaria a classe mais fraca, mas eles conhecem muitas magias, essas pessoas. Mas aí a gente tem as magias espontâneas, que é tipo o bardo, o feiticeiro, que você escolhe a magia na hora que você for conjurar. E aí você pensa assim, pô, Caio, não seria muito mais forte nessa classe do que o feiticeiro, o mago e tudo mais? Seria, mas como jogo, os designers pensaram nisso. Equilibraram, eles têm noção do que estão fazendo. Quem diria, eles são pagos e fazem o trabalho bem feito. Uau! Tá então esse é o poder do ensino superior. O que eles fazem? Magia espontânea, você pode soltar a magia que você quiser na hora. Mas você só pode castar ela no nível que você aprendeu. Se você tá no nível 10 e você não aprendeu a soltar a Fireball no nível 5, a sua Fireball vai estar lá no nível 3, dando dano de nível 3 e ponto final. E isso eu acho muito foda, porque aí você... As magias que você fala, pô, isso aqui não vale a pena eu aprender de novo, eu vou focar em outras mais fortes. E dá um equilíbrio que eu acho muito legal pro Você jogo. pode aprender a mesma magia 2 vezes, é isso? Isso, vamos supor, um exemplo aqui. 3, Fireball. E Fireball nível 5. E Fireball nível 4. Fireball nível 10. Assim, isso. 10, espero que não. Não, mas vai até nível 10. Vai até o 10º ciclo as magias, isso. Tá. Mas sim, assim, se você é um conjurador espontâneo, no caso. Então, se você não aprender de novo a mesma magia, você continua conjurando no nível que você aprendeu. Isso é muito foda, tá ligado? Porque o cara tem que pensar de fato e é aquilo que a gente falou já. É o cara parar, ser cabeção e analisar o que ele tá fazendo no jogo, né? Uma coisa que eu acho que D&D não tem, pensar se não tem mesmo, mas eu realmente acho que não tem, assim, na prática, que você fala muito da magia e tal, mas no Pathfinder eu vi classes, várias classes, eu diria que tem todo um subtipo, um subgrupo ali de classes, que elas são feitas para utilizar os atributos como inteligência, carisma e sabedoria. Elas usam desses atributos que no D&D são úteis sim para várias coisas, várias skills, várias cenas geralmente fora de combate, mas geralmente só são úteis em combate quando você é um conjurador. Um conjurador de inteligência como mago, um de wisdom como o clérigo, Druida. ou um de carisma como o bardo, sabe? O bardo, o feiticeiro. Você não consegue utilizar muito os seus atributos para coisas quando você não é um conjurador. No Pathfinder eles já fizeram mas um monte assim de classe que você, por exemplo, tem um investigador. O investigador, ele usa a inteligência dele para achar o ponto fraco do inimigo. E quando ele ataca, se ele achou o ponto fraco do inimigo, o inimigo faz um teste e tudo mais, você ataca com a sua inteligência, porque você não está utilizando a sua habilidade maestria ali para atacar. Você está pensando, você está fazendo estratégia na tua cabeça. Caraca, mano, é Sherlock Holmes, assim, faz aquelas cenas que ele meio que prevê o futuro ali no combate. É muito foda. Aí você fala, mas aí é só ir lá no D&D e colocar inteligência para bater na minha arma e é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque como são o sistema lindo aí, maravilhoso de 3 ações, você usa a primeira ação do investigador para fazer o teste, para fazer a investigação lá, e você já rola um dado, um D20. Se você atacar, você vai usar esse D20 que você já analisou, porque você já analisou, olha que flavor foda. Você já analisou o problema, já analisou o seu inimigo,
e analisou a situação, a posição que você tá e tal, para saber se seu ataque vai acertar ou se a chance de acertar é tão baixa que você não vai acertar. Você sabe que você vai errar ou acertar o próximo ataque. E se você já sabe que você vai errar, você não ataca. Você faz Não qualquer outra coisa. Você caça um spell, você sai correndo, você vai ajudar um amigo caído no chão ali, vira médico, sei lá. E aí que vem a parte da build, que a gente já falou, que você pode fazer esse investigador também castar magia. Pronto, eu vou errar, então vou castar magia. Não vou desperdiçar um turno que eu sei que eu vou errar. Vou errar, vou curar meu aliado, vou errar. Mano, Ó, é um show de design que eles dão em cima da quinta do edição. D&D. A única passada de pano que eu dou pro D&D é porque eu acho, o Caio que vai me corrigir aí, porque o Caio que entende dessas coisas direito, que o Pathfinder veio bem depois da quinta edição, a segunda edição veio, sei lá, 2018, 2019, não sei quando que foi aí certinho, então lembrar de Vou cabeça fazer quando aqui. foi. Realmente não lembro quando foi a segunda edição. Então eles já tinham todo o feedback da comunidade, Veio depois mesmo. Veio 5 anos depois. 5 anos, ó, são 5 anos, né? Porque o Pathfinder originalmente veio depois do 3.5 ter ido para a quarta edição e o pessoal não ter gostado muito. Fizeram o Pathfinder muito parecido com o 3.5. O Pathfinder 2 teve 5 anos para ouvir a comunidade do D&D. A Wizards teve 8 para fazer a 2024 e ainda fez merda. Então, Crítica. Ó, críticas, o Michael Kistner, críticas sociais fodas. eu passo eu o tenho uma pano para a pergunta. quinta edição de 2014 só. E eu passo um pano pra Lorde D&D. Eu acho a Lorde D&D Tá. muito mais interessante que a de Pathfinder, assim, pra ser justo. Hum. Nisso eu acho mais legal. Não sei, não conheço tanto a de Pathfinder, mas eu já eu também queimei não, muito mas eu Deus tô em querendo. Pathfinder e joguei na minha campanha de D&D. Assim. Eu quero dar um pezinho porque eu ainda jogo D&D. Vini, eu tenho uma pergunta pra você, ó. E aí, baseado no que o Vini falar, eu já tenho mais uma coisa pra trazer aqui. Nosso amigo loiro, cabelo castanho longo aqui, está ao meu lado, ele joga com o personagem de carisma na mesa que eu mestro atualmente. E antes de entrar uma outra personagem com carisma, ele era o cara que fazia as perícias do grupo, correto? A grande maioria. Você com o seu bárbaro em D&D, lógico que você sempre traz o roleplay pra cena, você é um cara que interpreta ali e tal. Mas quantas vezes você rolou dados para interação social? Eu? Ixi, Maria. Já vi você com problema, né? O dono da guilda, tá? O personagem dele. Eu sou o líder da guilda Ele é o agora. líder, Isso que é o foda. Ele é o único cara que assina os papéis assim do nosso grupinho. Olha, a última vez que eu tive uma puta. Eu nem sei se eu rolei. Eu acho que eu nem rolei dado. Não, eu rolei dado? Mentira, eu rolei dado sim. Mas eu rolei dado de percepção pra perceber uma parada que tava acontecendo no lugar que eu fui. Mas pra conversar com o cara foi só no roleplay mesmo. Porque Por quê? não teve nenhum dado de. Porque essa interação, merda não. de D&D, ele fala que ele é composto em 3 pilares: o combate, exploração e interação social. A exploração é uma merda, o combate deixa a desejar e não tem interação social, porque Não tudo tem. se resolve pro cara que tem o carisma mais alto e foda-se, tá ligado? Que é uma coisa que me irrita. Então, tipo, se não tem o cara do carisma do grupo, você já fala, pô, nos aqui com interação social pra descobrir. E isso, quem diria? Os caras pensaram nisso e funciona. Caralho, mano, parece até que eles são pagos pra fazer isso. Quem diria? Eu vou explicar pra vocês. Vamos supor, tem cenas no remaster, pelo menos. Como que funciona? Você tem que conquistar a confiança de uma pessoa. Talvez, se você chegar com carisma para falar com um mago, ele vai falar. Não tô nem aí. Mas se você chega num mago falando sobre magia, você vai rolar o seu arcanismo, você vai rolar o seu magia, entendeu? O seu inteligência. Que não faz muito mais sentido quando você tá dando uma conversa com uma pessoa inteligente, porque eu tenho que rodar carisma. E D&D faz uma merda e Pathfinder acerta pra caramba. Tanto é que no suplemento de Kingmaker, tem um mini spoiler pra quando vocês forem jogar, inclusive, tem uma personagem que ela é muito famosa em Pathfinder, o nome dela é Amiri. É uma bárbara, assim, ela tem um monte de capa, ela é muito adorada assim, pelo pessoal. E tá no livro assim, a Miri, você já começa com desvantagem, com pontos negativos, se você chega pra Miri dando muito rodeio, se você chega com muita conversinha, ou se você é uma pessoa pequena. Tipo, se você é de uma classe de estatura baixa, porque ela te acha um fraco.
Agora, se tu chega falando, não duvidando dela, se tu chega falando de guerra, falando de coisas de bárbaro, coisas de força, você já ganha pontos com ela e já fica mais fácil o teste. E aí, tipo, você fala, caralho, quer dizer que eu, como um bárbaro, eu posso chegar e rolar a guerra, atletismo com outro bárbaro? E isso vai dar certo? Uau, estou chocado. Aquela cena do Fullmetal Alchemist, tá, dos dois fortão lá se encontrando. Não Nossa, lembro o muito nome boa essa dele, é o cena. Armstrong e o... Esqueci o Não, é o nome do... marido lá da Izumi, eu não lembro o nome dele também, Ele mas é o mesmo. marido dela. Quem diria que você consegue conversar com outras pessoas falando de coisas que vocês gostam, né? Parecido, né? Quem diria? Eu acho que Eu tô, na vida real não deve funcionar assim, né? As Não, não pessoas funciona, não. não eu tô interagem falando lembrando... sobre coisas que elas gostam em comum, né? Tô lembrando da história de vocês dois se encontrando assim. LOL, hello, 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 você joga LOL? Eu jogo LOL, você joga LOL? Você E joga aí LOL, funcionou. Olha LOL. só como na vida real é assim. Quem Cara, diria, né? Nossa, D&D cara, nem não preço. tem... O problema do D&D é que assim, não é difícil o mestre implementar essas coisas na base do feeling dele. Eu acho que é o que a gente acaba fazendo majoritariamente, assim, Sim, sabe? sim, A gente vai sim. por feeling, né? Esse cara aqui gostou do Bárbaro, ali vai conversar e tal. Mas o livro tá de novo, como tantas e tantas coisas, jogando o problema no colo do jogador, que o mestre, assim, não do jogador literalmente, mas do jogador do D&D, e o mestre não deixa de ser um jogador nesse sentido, né? Uhum. Tá jogando a responsabilidade no jogador e não no desenvolvedor do jogo. Entendeu? Mas se ele Exatamente. botasse um monte de sistema e ficasse tudo quadrado, pô, tem um monte de sistema por aí que faz os sistemas de interação e alguns ficam quadrados, outros não ficam. Então, não é exatamente, não tem nenhum guideline, sabe? Não tem nenhum nada. Exato. É o meu problema, que assim, eu falo. Quando a gente fala aqui, gente, que Pathfinder é isso e aquilo, a gente entende que isso traz problemas também. Não é todo mundo que vai se interessar, porque vai ter que ler mais, vai ter que passar mais tempo. Então, às vezes, você tá com um grupo que não tem esse tempo, ou simplesmente não se interessa, e tá ótimo, cara. Vai jogar, então, uma coisa que, tipo, mais narrativa, uma coisa que o grupo interessa, tá tudo bem. O que a gente tá falando é que, assim, tem muito sistema, e isso acontece muito com D&D e com outros por aí, que é justamente assim, o jogo espera que você tome uma atitude, mas ele não te dá um guia de como fazer isso. E aí fica pelo bom, eu já vi gente falando isso aqui em comentário, inclusive, fica pro bom senso da mesa, ou infeliz, a mesa não tem que ter bom senso, a gente tem bom senso ou não, cada mesa vai ter o seu, não é isso, é igual que eu falei, tipo, mano, uma vez, nossa, eu vou falar isso que eu vou descarregar meu coração agora, teve um vídeo que eu falei mal pra aquela versão bosta de 2024. Aí o cara falando assim: mas é só você fazer um. Deixa eu deliberar aqui. Mas é só você fazer um. Deixa eu só fazer um homebrew e cada mesa joga do seu jeito. Então não precisa comprar o livro, desgraçado, então, né? Porque se eu for fazer a porra que eu quiser, para que eu compro o livro? É um ambiente muito agradável, você vai se sentir confortável para dar suas opiniões, né? Cara, mano, as coisas que eu falo, velho, então é só botar o homebrew, então é só não comprar o livro, né? Mas eu acho que isso é um ponto muito se eu válido. precisar pôr né? homebrew em tudo, pelo amor de Deus, gente. Exato. O problema não é o homebrew, né? né? Faz o jogo funcionar. A gente pega o jogo e encaixa o que é necessário para o jogo funcionar. Não tá lá, não tem. Mas pô, pior que na verdade eu ia dar um exemplo de uma coisa que eu sei que tá e ninguém sabe, né? Vai ficar a dica aqui. Meu, interação social, alguma coisa está acontecendo ali. O meu personagem quer fazer uma intimidação. Sou um bárbaro com 20 de força. Vou fazer intimidação, bateu na mesa. Tá bom, joga com a sua carisma, que é -2. Vai. Nossa, isso é muito. Vai. Mas poucas pessoas sabem disso. Eu não sei por que isso não é mais sabido assim. Mas no D&D tem a regra, tá escrito lá, que você pode trocar qual é o atributo que você está usando para qualquer skill. E o que tá lá é meramente uma sugestão. Só que isso é tipo acho que um side note no final do livro, assim, tá escrito lá que você pode. O exemplo é justamente esse. O exemplo é justamente fazer um teste de intimidação utilizando força e não carisma. A gente joga alguns outros sistemas, o Pathfinder eu sei que tem um pouco disso também, mas outros sistemas que você simplesmente adiciona. Não, acho que no Pathfinder eu não sei como funciona a parte do atributo, eu acho que não tem isso, mas você bota seu nível em tudo, então foda-se dali. No sistema, o Styles Without Number, por exemplo, que a gente joga,
isso é bem, tipo, óbvio. Quando você clica em rolar uma skill, a ficha te pergunta Sim. qual atributo você vai usar. Tem uma bolinha no principal, o mais óbvio, digamos assim, mas você pode escolher qualquer uma a todo momento. É muito mais claro isso. Então, O fica a Skyfall dica também é aí. assim. A gente Skyfall também jogou é a assim. mesa de Skyfall, ele é assim, você, tipo, barganha com o mestre qual o atributo você vai usar pra perícia e ponto. E aí eu O falei, Other pô, Fist também, né? o Wild também é bastante assim, dá pra. Que eu acho que é mais a nova leva mesmo. Eu acho que o D&D que ficou no passado, ou você vai pro caminho do Tormenta e do Pathfinder, e até do Lancer, que também tem, que é Uhum. tipo, você tem tanta perícia que elas cobrem todas as suas necessidades, e Uhum. aí beleza, né? E aí não fica uma parada. Inclusive o Lancer faz muito bem isso, que ele não só pega, às vezes, o atributo, como ele também pega, na verdade, coisas do seu background. Então, tipo, tem essa perícia aqui. Mas tem relação com o meu background. Então você pode pegar um bônus a mais nela aí. Pô, legal pra caramba, tem relação com o personagem e tal. Lógico, sistemas, né? Não vou entrar assim, mas é uma sugestão legal. E só para fechar aqui, uma coisa que eu quero trazer, que eu acho que Pathfinder não é melhor do que D&D, mas depende. Não é, mas depende. É o flow de combate. Mas é porque, tipo, depende por quê? Porque é muito mais regra para você prestar atenção. Então, quando você começa a aprender, eu sinto, e aí é só uma. É mais um sentimento, não é regra, tá, gente? Que até você pegar ele talvez demore mais do que D&D. Porém, se você já vem de um D&D, eu acho que é mais fácil você começar e pegar, entendeu? Cara, eu acho que não, sabia? Eu acho que eu discordo. Você acha que não? Por quê? Por causa do que eu falei Vocês estão vendo como eu boto num pedestal essa regra, né? Da regra das 3 ações. Eu acho que é mais fácil você entender as exceções que a regra de 3 ações traz. Por exemplo, no Pathfinder tem uma Uhum. regra que é assim: você faz um ataque, beleza, você usou sua ação para fazer um ataque. Se você fizer outro ataque no mesmo turno, você tem -5. Outro Sim. ataque, mais um -5, então -10. E assim vai, até quantos ataques você conseguir fazer aí no turno e tudo mais. Então, Só corrigir, é -10 para todos depois, não vai mais do que -10, tá? Só avisando. nunca chega abaixo do -10? Não Para sabia no disso. menos Não. 10? Não sabia que Pelo que eu parava. li, mas eu só tô sendo otário e te cortando, pode continuar, desculpa. Carimbo, Não, não sei do que eu tô falando. cara, eu não Exatamente. faço ideia. O importante, Carimbo, desinformação, né? se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é estar participando. O Participando, importante é exatamente. participar. Mas, enfim, eu não sei se tem um limite do -10, pra ser honesto. Mas você tem, tipo, algumas exceçõezinhas. Então, tem algumas ações, tipo, tem a ação de floreio, é flourish, eu não sei o que é floreio, não sei exatamente o que é. São Acho ações que eu que falei. precisam da sua mão de um jeito específico, então só pode fazer uma delas por round. Você não pode fazer outra, por turno, na verdade. Acho que por round é porque tem a diferença. Turno é só o seu round até voltar e tal. Mas, enfim. Então tem algumas exceções, algumas coisinhas para se pensar, mas eu acho que bonus action, cara, quando eu comecei a jogar D&D, a primeira vez que eu joguei assim, a quinta edição, o erro que a gente ficou cometendo é que eu achava que se eu tinha, por exemplo, eu era um dual wielder, então eu posso usar minha bonus action para bater com uma arma. E ao mesmo tempo eu tinha, pô, eu não lembro agora o que que era, mas eu tinha alguma coisa de era o Hunter's Mark. Hunter's Mark, você casta com uma ação bônus. Olha a nomenclatura do nome, ação bônus. Então eu tenho minha ação e eu me movo. No meu turno eu faço uma ação. Uma ação bônus, opa, uma ação a mais. Outra ação bônus, opa, uma ação a mais. Mais Mais uma uma, ação mais. bônus, uma ação a mais. Eu já me confundi, a gente jogou, sei lá, minhas primeiras 3 sessões achando que se eu tinha 3 ações bônus, eu podia fazer 3 ações bônus no turno. Faltou ler. Faltou ler, eu tinha, igual eu falei, 11, 12 anos e não tinha livro em português. Mas, enfim, Eu vou ter que bipar muita coisa nesse. você vai bipar? Não bipa não, Eu vou ter porque eu quero monetizar isso aqui. aí é foda. Mas continua. Mas o que eu quero dizer é assim: o sistema de 3 ações para o flow de combate, especialmente em níveis mais altos, é um limitador muito hard que faz você poder ter. Pô, você não ter casos como o Action Surge do D&D, que você tem um turno a mais quase. Uma ação extra com Fighter que dá Perfeito. 4 ataques é quase um turno a mais. Entendeu? Você tem. Deixa eu tentar me expressar para você terminar. É só porque assim, não necessariamente é as 3 ações que eu quis dizer.
É mais todo o conjunto de regras para você pensar, cobertura, e tem. É nisso que eu quis dizer. Pode ser. Eu não sei, aí talvez a vantagem e desvantagem, né, o sistema de vantagem e desvantagem do D&D, que veio justamente para deixar mais simples esse monte de bonuzinho e tudo mais que a gente tem, seja o que ajuda. Mas eu não gosto do sistema de vantagem e desvantagem do D&D. Eu gosto do conceito de uma vantagem e uma desvantagem, não gosto de como o D&D coloca, não. Tanto que a gente muda nessas mesas. Mas, não sei dizer se o combate... Acho que o combate flui melhor no Pathfinder, se todo mundo souber as regras. Eu também concordo com o Jean nisso. Eu acho que flui mais. Porque todo esse negócio de ação bônus e reação e não sei o que, e não tá muito explícito, e no outro. Você tem 3 ações, faz aí. E é isso. Eu acho que vai muito mais. Que você falou assim que o flow, talvez ele demore mais, mas eu acho que não, tá? Eu acho que ele também possa ser mais rápido pelo fato dele tá assim. São 3 ações, se vira. Faz o que você quiser aí, o que você tiver de opção pra fazer nessas 3 ações, você faz. Eu posso concordar e estar errado, tá? Só deixando bem claro, eu não tô falando que é... Carimbo. O carimbo, ninguém aqui sabe o que tá falando. Exatamente. Mas eu digo assim no sentido, das 3 ações eu concordo plenamente, mas eu digo no sentido de ter tanta coisa que você pode fazer em Pathfinder, que até você pegar as regras de tudo, entender como funciona cada uma, entender o range, até onde você pode ir com o personagem, nesse sentido eu acho que pode atrapalhar mais do que ajudar quando você está começando. Mas não é no sentido de ser ruim o combate ser travado, é no sentido de você ter tanta opção que até você pegar tudo que você pode fazer, você follow the flow. Porque tipo, pô... Talvez. Eu vou deixar outro carimbo aqui. Quando a gente jogar Pathfinder, a gente volta pra dar nossa... isso. A gente volta pra revisar, a gente reage a esse vídeo. Isso, exatamente. A gente faz reagindo o vídeo aqui e falando, a gente errou nisso, é uma merda, isso é uma merda, isso é bom. Uma boa. É isso. Bom, o vídeo de hoje é isso. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fala o que vocês acharam, se vocês acharam legal, se acharam merda, se a gente falou muita besteira ou não. Curte, compartilha, se inscreve, hype o vídeo, ajuda muito. E dê a opinião de vocês nos comentários, a gente vai adorar ver, discordar, e a gente aqui, um falando bosta de um lado, outro falando merda, e a gente vai seguindo a vida desse jeito. Até porque, gente, isso é um joguinho de dado, não é polêmico, entendeu? É só opinião, é jogo de dado, para de criar briga toda. A gente pega a brincadeira de eu tenho poderzinho tal de quando eu tinha 4 anos de idade no jardim de infância, bota um dadinho e joga como adulto. É isso. Isso é. Nossa, eu vou fazer propaganda de graça. Tem um cara chamado Lorde Tempos. É um cara que o cara é muito bom, só que ele fala, tipo, o cara mete o pau em um monte de coisa. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele fala bastante, assim. E ele falou uma coisa que é muito real. O pessoal fala, nossa, você é polêmico. Você fala disso. Porra, eu falo de jogo de dado, cara. Eu não falo de política, eu não falo de opinião, não falo de guerra. Como é polêmico, cara? E mesmo se fosse, né? A gente não precisa brigar. É uma opinião, cada um tem opinião. Isso é isso. Vida que segue, pô. Vida que segue, mano. Bom, gente, muito obrigado pelo seu tempo. Isso foi inclusive agora, né? Se não puder ajudar, atrapalho. O importante foi participar. Adorei. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo no próximo nível.